Welcome to everybody who's joining. We're gonna Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardar uns minutinhos, porque as pessoas ainda estão chegando na sala. É muito bom ver todos vocês. Muito bom ver alguns rostos familiares. Muito bem. Então, mais alguns minutinhos. Angela, can you change my name back again? Oh. You mean you're not Matthew MacArthur? Você não é a Matthew MacArthur? Ela pediu para destrocar o nome dela, não sei por que foi trocado. Pronto, acho que resolveram. Ross Pendler é o nome dela. Nós ainda temos algumas pessoas entrando, nós vamos só esperar um pouquinho. Daqui as pessoas... Esperar as pessoas entrar mais um pouquinho. Minha atitude é um pouco zen, na verdade, com respeito ao tempo. Não é muito a abordagem tibetana, sou mais um pouco zen. As pessoas ainda estão entrando. Estou muito feliz de ver todos aqui. Shall we get started, Tenzin? It seems like the numbers may have Podemos leveled up. começar? Parece que chegamos a um número mais ou menos estável. Então, nós vamos começar. As pessoas que forem entrando podem nos alcançar. Então, tá bom. Então, muito bom. Muito bem-vindos todos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui nessa segunda sessão do Big Love Summit. Então, o Tenzin está aqui na manhã, tarde, noite, onde quer que você esteja. A sessão anterior que eu participei foi excelente, sobre amor, presença e corporificação. Então, eu recomendo que vocês assistam a gravação quando ela estiver pronta. Então, o Big Love Summit é organizada pelo FDWC para um programa para desenvolver compaixão, ética e sabedoria. E eu, especialmente, tenho me beneficiado de muitos programas do FDWC, incluindo os 16 guias para a vida, e os seminários de compaixão e sabedoria em prática. Então, você pode checar todos esses seminários também. Hoje nós estamos juntos aqui por 1 hora com a Tenzin Choque, ela vai falar por 45 minutos e nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas nos 15 minutos finais. Você pode enviar para o chat, mas nós não vamos interromper a palestra dela, nós vamos fazer as perguntas no final. E eu vou ajudar vocês a fazer isso. Meu nome é Pamela Patton, eu sou diretora do programa de Mindfulness e Budismo, e eu estou em Nova York. Eu vejo que muitos membros da nossa Sangha estão aqui, eu estou muito feliz em ver todos vocês. Eu também sou membro do Centro de Shantideva em Nova York,
E foi quando nós encontramos pela primeira vez a Tenzin Choki. Eu treinei um grupo de habilidades em atenção, em compaixão, e foi muito inspirador. E agora eu vou fazer o Cultivate Emotional Balance também por 12 semanas. E eu vou me beneficiar muito, com certeza, e beneficiar outros de muitas maneiras diferentes. Então, a Tenzin Choki, ela é professora que faz uma ponte entre com o mundo contemporâneo e o pensamento budista, com foco nas cultivo das emoções positivas e fazer uma ponte entre o budismo e a cultura moderna, alinhado com os nossos valores modernos, como com justiça racial, justiça de gênero, e ela se dedica muito ao caminho espiritual dela, pessoal, de transformação, mas também transformação social e cultural. Ela se interessou em meditação nos anos 70, começou a praticar em 1991. Ela estava na Índia e no Nepal e fez vários retiros de meditação. E ela tomou a ordenação monástica em 2004, participou como monja por 20 anos, 18 anos, e ela ensinou em prisões durante 15 anos. É muito grata por você estar aqui hoje, e eu estou muito ansiosa para ver o que você tem a me ensinar sobre recuperando a alegria. Muito obrigada, Tenzin. Muito obrigada, Pamela, pela apresentação tão amorosa, e sejam todos bem-vindos. É muito bom ver vocês. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui, muitos novos amigos também, e eu estou muito ansiosa por aproveitar esse tempo juntos. Como a Pamela disse, nós temos apenas 1 hora, então nós vamos tentar tirar o maior proveito disso. Eu vou falar um pouco sobre a minha própria história pessoal, a minha jornada com respeito a recuperar a alegria, alguns desafios, algumas coisas que eu aprendi sobre a alegria do budismo e de outras fontes. Eu sei que nem todos aqui se chamam de budistas aqui, mas o budismo tem muitas coisas lindas a dizer sobre a alegria, e todos nós podemos aprender disso. Depois eu vou guiar vocês por uma breve contemplação, uma prática meditativa, e daí nós vamos abrir, então, para discussão e perguntas. E minha fala hoje é sobre... Está sendo traduzido em português e em russo, então muito obrigada, Giane e Anani, minhas queridas brilhantes tradutoras, que estão fazendo isso simultaneamente. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, para elas poderem traduzir com mais facilidade. Mas também, quando nós chegarmos à parte das perguntas, nós vamos fazer essa pausa para ver se alguma pergunta precisa ser traduzida para o inglês para mim, e talvez nós tomemos um pouco de tempo para isso. Então, para vocês que estão nos canais de tradição, não tenham medo, nós vamos todos conversar aqui, nós vamos fazer funcionar, não vamos ter problemas. Então, nós poderemos começar, então, por um pouquinho da minha história pessoal, um pouquinho da minha luta e minha jornada contínua de recuperar a alegria. Eu escolhi esse título, para mim ainda é um pouco uma aspiração ainda. Eu não sou uma expert de jeito nenhum nesse tema, mas eu aprendi um pouquinho nessas tentativas e erros das várias coisas que eu tentei. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu aprendi do budismo, umas formas muito lindas de nós nos reconectarmos com a alegria. Então, eu acho que a minha jornada... Eu comecei a traduzir... eu comecei a fazer práticas de meditação na década de 70, e o budismo na década de 90. E eu fiquei muito feliz. Eu encontrei que eu realmente encontrei um tesouro que faz todo sentido, que é a chave para todas as coisas, me deu uma visão de mundo que fez tudo fazer sentido. E aí, por eu ter uma personalidade muito dessa maneira de me atirar nas coisas, então eu pratiquei, estudei muito sinceramente, de todo o coração. E com os anos eu me envolvi muito profundamente, e depois de muitos anos na prática, um amigo meu me fez fazer uma reflexão. Sempre são seus melhores amigos que dizem as coisas mais difíceis de ouvir, e eu
eu fiquei feliz por não terminar essa relação comigo e eu com ele, porque muito gentilmente ela disse, sabe, querida, parece que você não está tendo uma alegria na sua prática. Parece que ela não está te trazendo muita alegria. Então, eu percebi que a minha prática tinha muita luta, muito esforço. E tudo eu tentava com muito esforço, um pouco desesperadamente. E ela estava super certa, mas eu não tinha percebido isso. Como minha prática espiritual tinha se tornado sem alegria, tinha perdido a alegria na prática. E eu fiquei tão chocada, um pouco que embaraçada, mas ela me amava, me falou aquela coisa, aquilo com tanta amorosidade, que eu pensei, bom, realmente eu preciso olhar para isso. O que está acontecendo aqui? Eu não quero que a minha vida, o resto da minha vida, seja triste, sem alegria, e me esforçando, me fazendo tanto, lutando tanto assim. Então, o que eu encontrei na minha própria experiência, que talvez alguns de vocês também compartilhem um pouco dessa minha experiência, é que eu vi que eu estava vindo dessa cultura da América do Norte, onde nós falamos muito sobre a ética protestante. Para os europeus também, isso é um pouco, acontece também, é uma ideia de que você precisa, talvez tenha a ver com o capitalismo, e coexiste em muitos países com essa ideia de que você precisa ser produtiva e trabalhar muito rápido, muito duro o tempo todo, fazer a vida de uma forma produtiva, trabalhando, etc. E aí eu vi também que nessa ética contra-protestante, na verdade, eu vi que havia uma interface muito grande. E eu conversando com um amigo que é cristão, pastor cristão, e ele apontou também para mim que a influência do John Calvin, do calvinismo, né? Uma visão muito calvinista, que a espiritualidade significa se esforçar, lutar, e a alegria é um pouco, você duvida um pouco da alegria. Se você está muito feliz, você não está sendo virtuoso. Ser virtuoso significa se esforçar demais, e eu vi que, mesmo que eu não tenha crescido numa família muito cristã, eu tinha um pouco que absorvido essa ética, né, que ficava no ar. Então, quando eu compartilhar com vocês, vocês vão ver essa citação de John Calvin. Essa é só uma de muitas. E não é para desrespeitar o cristianismo, mas eu acho que nós distorcemos essas ideias. Ele disse, o único consolo que mitiga e até adoça a amargura da cruz e de todas as aflições é a convicção de que somos felizes em meio à desgraça, pois nossa paciência é abençoada pelo Senhor e logo será seguida por um resultado feliz. Aqueles que seguem o Cristo devem aprender a filosofia de colocar sua felicidade além do mundo e acima dos afetos da carne. Então, isso diz tudo. No budismo, nós valorizamos muito a paciência, nós temos muitos ensinamentos todos sobre as dificuldades do caminho, mas eu acho que ideias assim jogam uma certa suspeita sobre a alegria mundana. A única verdadeira felicidade que vale a pena ter é a felicidade dos céus, da próxima vida. E a gente vai suportando essa vida do jeito que dá, para que na próxima vida a gente tenha algum resultado. E eu vi que isso me influenciou muito na minha prática budista também. Essa ideia que eu tinha de que eu recebi da minha cultura. E no budismo, então, pensando com essas leis culturais, eu estava interpretando de uma certa maneira, talvez de forma equivocada, e uma das coisas que eu compreendi mal é que eu fiquei presa no budismo com essa palavra horrível em inglês, que deve ter o mesmo significado em outros idiomas. Eu falei com a minha tradutora portuguesa sobre isso umas semanas atrás. Renúncia, que é palavra horrível. Aliás, é uma tradução ruim, e esse senso de renúncia
Um dos meus amigos, que é um professor budista, descreveu: a palavra renúncia nos faz nos sentirmos como... faz com que nós sintamos como se nós fôssemos monjas no meio da Europa do século passado, comendo pão e água e se punindo se você tivesse um pensamento feliz. Você não pode ter alegria, alegria é uma coisa suspeita. E aí no budismo se diz, esse é o primeiro passo do caminho, é a renúncia. Então, nós estamos perdidos desde o começo, porque se nós precisamos ter renúncia... Então, de novo, é realmente uma intensificação dessa ideia de que ter qualquer prazer não é uma coisa espiritual. Nós tiramos isso do calvinismo. E essa palavra renúncia é muito ruim, na verdade. A palavra tibetana, que é traduzida como renúncia, literalmente significa emergência definitiva. A definição seria o desejo de realmente se libertar do sofrimento da existência cíclica. Então, essa é uma sensação completamente diferente. Tem um efeito de liberação, de alegria, se livrar daquilo. Então, a única coisa que nós renunciamos é o sofrimento e as causas do sofrimento, que é uma coisa realmente boa, uma boa ideia. Nós não estamos renunciando chocolate e caminhadas boas na praia, não é verdade? Nós estamos renunciando às causas do sofrimento. Então, essa emergência definitiva, a mente que emerge de forma definitiva, é traduzida como renúncia, que faz uma grande diferença subjetivamente. Em português, a palavra também é muito parecida. Eu não sei em russo como é, mas em português é muito parecido, né? Renunciation e renúncia. Mas essa é a sensação que a gente tem dessa palavra. Então, essa ideia no budismo, mais uma outra má tradução das 4 nobres verdades que nós ouvimos muito. O Buda disse que a vida é sofrimento. O Buda nunca disse isso. Nunca disse que a vida é sofrimento. Não é a primeira nobre verdade. O que o Buda disse é, enquanto você estiver ainda sujeito a karma e delusão, existe o potencial para o sofrimento. Mas quando você ouve vida é sofrimento, então você acha muito estranho ter alegrias, porque os budistas dizem que aquilo é sofrimento. Eu achei que era alegria, mas não deve ser, porque o Buda disse que a vida é sofrimento. Eu achei que o jantar da noite passada foi maravilhoso, mas acho que não, porque o Buda disse que vida é sofrimento. Então, só para a gente esclarecer aqui, se alguém traduzir a primeira nobre verdade como a vida é sofrimento, por favor, corrija, porque sofrimento é muito mais do que nós pensamos que é, porque todo tipo de alegria e experiência seria sofrimento. Então, corrijam, por favor. E também eu estive recebendo ensinamentos onde eu ouvi: não desperdice nenhum segundo da sua preciosa vida humana, que eu interpretei como... que eu deveria interpretado como: traga sua consciência para cada momento, desfrute de cada momento, mas eu achei que era: produza o máximo que você puder essas ações virtuosas. Recite mantras 24 horas por dia, caso contrário, você está desperdiçando a sua vida humana preciosa. Então, tem uma série de coisas que são culturais, mensagens culturais, mas essas interpretações equivocadas do que o próprio Buda diz sobre sofrimento e felicidade e renúncia. Mas eu percebi que eu estava um pouco me apresentando para os meus professores com essa energia, porque é muito falso, né, parecer com uma sensação de alegria. Então, eu sempre chegava para o meu professor e falava: estou fazendo tanto esforço. E o professor dizia: o que você está sofrendo tanto? Sua Santidade do Dalai Lama, que aparece em todo lugar, em cada evento, explodindo de alegria. Então, eu pensei: bom, alguma coisa está errada aqui. Eu entendi errado alguma coisa. Então, eu notei que eu não estava corporificando o que os meus professores corporificam. Então, eu decidi começar a analisar o que é isso, afinal. E eu entendi que a alegria era mais do que a psicologia algumas vezes chama de felicidade hedônica, que é só aquela felicidade que vem
de desfrutar os prazeres sensoriais. Não que tenha alguma coisa errada com isso, mas eu entendi que quando eu experienciava a alegria, era algo mais profundo do que isso. Era algo que tinha uma realização mais profunda. Então, eu quis investigar um pouco mais isso. Porque, de novo, eu achei que tinha alguma coisa errada com a minha abordagem e com a minha prática. Isso estava me afastando dos meus professores, na verdade. E também tem um pouco de estilo pessoal, né? Tinha a minha cultura, tinha a minha interpretação do budismo por meio das lentes da minha própria cultura, mas também, para ser bem honesta, eu achei que era eu tentando ser alguma coisa diferente do quem eu era, lutando, me esforçando de forma muito dura para ser diferente, porque eu não gostava muito de mim, para ser bem honesta. Eu não me aceitava muito direito. E eu achava que existia essa promessa do budismo de me transformar em um ser compassivo e bondoso e sábio. Eu ia ficar inspirada com isso. Mas parte da minha inspiração vinha de tentar evitar aspectos de mim mesma que eu não aceitava muito bem. Então, tudo isso acabou me jogando nesse estado sem alegria na minha prática espiritual. Uma das coisas mais bonitas que eu descobri, e um dos meus livros favoritos de ensinamentos, que é o Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, de Shantideva. E nesses ensinamentos, ele explica detalhadamente as práticas de um Bodhisattva. E o Bodhisattva é um ser que tem um compromisso, que se comprometeu de atingir a liberação completa para o benefício dos outros, dele mesmo e para o benefício de todos os seres. É uma intenção incrivelmente nobre. E nessas práticas do Bodhisattva, essas práticas são listadas como 6 práticas. E no meio da lista tem uma qualidade que energiza todas as outras, que é a qualidade, algumas vezes traduzida como entusiasmo, algumas vezes como esforço alegre. Então, tem essa ideia de que a energia, o entusiasmo, mas que é uma energia alegre. Então, está bem no meio da lista das 6 paramitas, das 6 perfeições, porque ela é vista como sendo necessária para a nossa prática espiritual. Como eu disse, eu tinha uma sensação de desencorajamento, de baixa energia, sem conseguir me conectar com a alegria. E eu pensei, bom, mas o que o Shantideva diz sobre isso no Guia para o Modo de Vida de Bodhisattva? Sobre essa qualidade do entusiasmo. A palavra em sânscrito, que é virya, literalmente significa energia. Como é que a minha prática pode ficar energizada? E a definição dessa qualidade é se alegrar com a virtude, se alegrar em fazer coisas boas, se alegrar na nossa prática espiritual. E eu pensei, nossa, eu não tenho muito disso. Como é que eu faço para conseguir isso? O que eu faço? Então, eu quero compartilhar com vocês de novo a minha tela, uns versos sobre esse capítulo de Shantideva, que é dedicado a essa qualidade de entusiasmo. E é o capítulo 7. Então, entusiasmo, capítulo de entusiasmo. Então, eu vou compartilhar algumas ideias desse capítulo. E Shantideva diz: as forças que asseguram o bem-estar dos seres sencientes são interesse ou aspiração, constância, alegria e rendição ou descanso. Então, ele diz, essas são as 4 energias, 4 poderes. E eles têm uma sequência. Então, se nós queremos beneficiar os seres, porque nós estamos falando sobre o bem-estar de todos os seres sencientes, então o caminho todo do Bodhisattva mostra como que nós podemos energizar todo o nosso caminho espiritual. Primeiro, interesse ou aspiração. Nós precisamos querer. Claro, esse é o primeiro, certo? Então, primeiro, nós precisamos aspirar. Eu realmente quero fazer essa prática. Eu quero beneficiar os outros seres. Eu quero descobrir como fazer isso. Depois, constância. Isso significa saber que a nossa prática não vai nos transformar instantaneamente. Não é um concerto rápido. Desculpa
se eu estou dizendo isso, alguma que vocês vão se sentir completamente desapontados, mas vocês não vão se iluminar na próxima terça-feira, a menos que vocês já estejam praticando há muitas vidas. Mas significa só não desistir, não se perder no sobe e desce da nossa vida. Então, uma constância. Daí vem a alegria. Então, se alegrar no esforço de beneficiar os outros, na nossa prática espiritual, na nossa jornada transformativa e contemplativa, e na nossa prática. E, por fim, rendição ou descanso. Um dos meus professores me disse uma vez que foi uma chave para mim. A razão pela qual existem esses 4 poderes, e eles são apresentados nessa sequência, é que quando você perde a sua alegria, é aí que você precisa descansar. Então, se nós perdemos a nossa alegria, se nós estamos fazendo a nossa prática por obrigação, talvez com um pouco de ressentimento, talvez a gente sinta que deve fazer isso, que precisa fazer isso para beneficiar os outros. Ele disse, isso pare. Não para sempre, mas para um pouquinho, até que você recupere aquela energia, aquela alegria outra vez. Isso, para mim, foi assim uma chave, realmente. Isso me deu permissão para descansar quando eu me sentia cansada, que eu precisava descansar, em vez de continuar me esforçando, porque é o que a gente geralmente faz. Quando a gente ouve não desperdice nem um segundo da sua vida humana preciosa, é que a gente continua a fazer qualquer coisa o tempo todo, a gente não dá nenhum tempo para descansar. Então, hoje em dia, se fala muito sobre burnout. Muitas pessoas têm no mercado no setor de saúde, na educação, muitas pessoas sentem e têm tido essas experiências de esgotamento, especialmente na época do Covid. Enfim, nós podemos experienciar esse tipo de esgotamento também na nossa caminho espiritual. Mas a gente pode descansar só um pouquinho, temporariamente, como Shantideva diz aqui, até que a gente recupere energia e a gente pode voltar para a prática, continuar beneficiando os seres. E as qualidades dessa alegria, nesse próximo verso, assim como aqueles que desejam o resultado prazeroso do jogo, esse Bodhisattva se dedica a qualquer tarefa que eles possam fazer. Eles não se sentem saciados, isso faz felizes. Então, a qualidade dessa alegria é exatamente o resultado prazeroso de um jogo, como nesse primeiro verso. É algo que energiza, que dá alegria. É uma qualidade que nós trazemos para beneficiar os outros. Não esse ressentimento, esse esgotamento, essa energia esgotada. E alguém que já se sentiu ajudado por uma energia, talvez você tenha sentido isso. A pessoa que vem com muito esforço, você quer que a pessoa descanse um pouco, né? A gente não quer ser ajudada por uma pessoa que está esgotada. É claro que a gente não quer trazer essa energia para a nossa prática de ajudar os outros. Então, eu gosto muito dessa metáfora. E para completar, então, essa tarefa, eu me dedicarei a ela da mesma maneira como um elefante atormentado pelo sol do meio-dia se joga em um lago. Então, eu adoro essa ideia de um elefante que se joga num lago para se refrescar. Essa é a energia do entusiasmo que nós deveríamos trazer para o nosso trabalho, para beneficiar os outros. Então, eu adoro esses versos do mestre Shantideva. Mas essa ideia me ajudou tanto no meu próprio caminho, essa ideia de que, usando a alegria, a gente fala na química como papel de medir pH, né? Papel tornassol, indicador de pH. A gente pode usar a alegria como seu indicador de pH na sua vida espiritual, na sua prática espiritual, no seu trabalho para beneficiar os outros. E quando você achar que você perdeu a alegria, então você precisa descansar. E da forma que for melhor para você. Então, descobrir o que é que faz você descansar. Para muitas pessoas, é se conectar com os outros. Para outras pessoas, tem alguma coisa a ver com a natureza, se reconectar com a natureza. O que quer que funcione para você? Para você trazer essa energia de novo. E nós vamos fazer uma prática daqui a pouquinho, que eu vou convidar vocês a pensar nisso. Coisas que trazem alegria para você. Então, eu adoro esse ensinamento do mestre Shantideva.
E depois outro ensinamento budista que eu adoro vem de um ensinamento que geralmente se chama no tibetano das 4 incomensuráveis, também conhecidas como as 4 Brahma Viharas. Então, são as qualidades espirituais que nós desenvolvemos, que são bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. E eu queria gritar aqui, equanimidade. Dr. Joy Weber vai falar sobre equanimidade amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo horário, nessa mesma estação. Então, eu tive um curso de 6 semanas com ele sobre equanimidade, que algumas vezes é uma das 4 incomensuráveis que a gente não pensa muito, a gente não dá muita atenção para ela. Bondade amorosa, compaixão, é muito mais saborosa, mais interessante, mas eu realmente recomendo os ensinamentos sobre equanimidade. Mas a alegria empática significa se alegrar com a felicidade do outro e se alegrar com as virtudes, ações virtuosas também. E também se alegrar com a nossa própria alegria e com a nossa própria ação virtuosa. A gente não se deixa de fora disso. E isso é uma fonte de energia tão grande, que é essa alegria empática, é uma grande fonte de alegria. Existe um psicólogo americano chamado Jonathan Haidt, e ele cunhou essa palavra de alegria, que ele chama de elevação. E ele diz que é essa experiência de alegria que nós temos quando nós testemunhamos um ato inesperado de bondade. Isso realmente tem a ver com alegria empática para mim. Você vê alguém em público fazendo algum ato bondoso, e naquele momento você fala, ai, que maravilhoso que essa pessoa fez isso, que incrível. Então, essa alegria empática com a alegria do outro e com a virtude do outro, e com a vida espiritual do outro. Você ouve falar sobre pessoas que tiram retiro de 2 semanas, você fala, ai, que legal, você fica super feliz. Então, essa alegria empática é o oposto da inveja ou do ciúme, que algumas vezes parece... A gente tem também da boa sorte do outro, né? Como se a alegria fosse uma coisa limitada, que algumas pessoas têm mais do que outras, a gente tem menos, mas não é verdade isso. Bondade e compaixão também não funcionam desse jeito, por sinal. É como se fosse uma fusão que se replica mais e mais e mais, à medida que a gente gera. Talvez não seja uma boa metáfora, mas é algo que é infinito. É uma geração infinita de alegria. E a alegria empática é assim. E também tem a ver com essa relação muito bonita com a compaixão. Desse tipo de alegria que eu estou falando, também inclui, e não exclui, a consciência do sofrimento. Às vezes as pessoas perguntam, você fala muito de alegria, mas como é que a gente faz para ter essa alegria olhando tudo que está acontecendo no mundo de sofrimento, guerra, problemas políticos, a crise climática, etc. Então, tem uma relação interessante entre alegria empática e compaixão. E a compaixão demanda uma consciência do sofrimento. Essa é uma das coisas que podem ser desafiadoras sobre a compaixão. Ela exige que você tenha consciência do sofrimento, porque nós dizemos que a compaixão é uma resposta ao sofrimento e um desejo de aliviar o sofrimento. E quando nós falamos sobre as 4 incomensuráveis, nós dizemos que cada uma delas tem uma forma de escorregar completamente, escorregar. E se nós não ajustarmos a compaixão, ela pode levar ao desespero. Isso tem a ver com o esgotamento, com burnout. Quando a nossa prática de compaixão não for equilibrada, bem equilibrada, ela pode levar ao desespero. E é interessante que o antídoto para esse desespero é a alegria empática. Porque em toda situação de sofrimento, existe também algo naquela situação que é algo que nós podemos nos regozijar. Então, se você pensar em pessoas que sobreviveram a desastres naturais,
Quando você começa a se sentir soterrado por aquilo, você vê uma notícia, você se sente muito mal com aquilo, mas você pode ver, elas também estão se ajudando. Algumas pessoas fizeram um resgate heróico, isso dá uma sensação de elevação e um senso de energizar a sua experiência, que nos ajuda, porque um dos problemas com desespero é que é o oposto dessa energia de energização na nossa prática, na nossa ação que eu estou falando, e que geralmente nos leva ao descorajamento e a gente desiste, acaba desistindo. Então, a alegria é o oposto da alegria, não é não ter consciência do sofrimento. Nós podemos colocar as duas coisas juntas, que é essa alegria profunda que eu estou falando, incluindo a consciência de todos os aspectos da existência, incluindo o sofrimento. Então, em todos os aspectos da existência, não é também uma alucinação alegre, a vida precisa ser uma comercial da Coca-Cola o tempo todo, não é isso. Ela falou Pepsi, mas Coca-Cola para nós funciona melhor. Mas é essa consciência, essa apreciação que nós podemos ter mesmo frente ao sofrimento, mesmo com a consciência do sofrimento, se nós tivermos esse equilíbrio. Então, o que eu gostaria de fazer agora é compartilhar com vocês, quando nós falamos em descansar, eu adoro esse movimento nos Estados Unidos, e no ativismo de justiça social, chamado de Ministério da Soneca. E nesse movimento, eles falam sobre como que a alegria e a risada e o descanso são as ações mais anticapitalistas e antiprodutivas que você pode fazer. Eu adoro isso. Tudo que nos afasta um pouco da produtividade do capitalismo, eu gosto muito. Então, se nós precisarmos de algum encorajamento para praticar o descanso, que o Shantideva estava falando, eu vou compartilhar com vocês duas citações. Uma é da fundadora do Ministério da Soneca, que é a Tricia Hersey. E ela fala, o descanso repele e desorganiza um sistema que vê o corpo humano como uma ferramenta para produção e exploração. É uma contranarrativa. Nós sabemos que nós não somos máquinas, nós somos divinos. O capitalismo foi criado nas fazendas durante a escravidão. E é o mesmo sistema que está levando o planeta inteiro à exaustão. E a uma profunda desconexão com os nossos corpos e mentes nos dias de hoje. Nós não somos mais seres humanos divinos nesse sistema, mas em vez disso nós somos máquinas. Esse é um trabalho metafísico, espiritual e político. Eu adoro essa citação. Então, descanse. O descanso como prática espiritual. Eu realmente aplico isso. E vocês podem encontrar muitas outras citações de Trisha Hershey e de Shantideva também. Vocês podem encontrar muitas outras citações, mas o Bronte Veles também pode se perguntar, como você poderia ser inútil para o capitalismo hoje? Eu ofereço isso para vocês porque algumas pessoas podem ficar felizes em descansar com essa permissão, com essa contranarrativa de ser inútil para o capitalismo. Então, eu gostaria de guiar vocês agora através de uma contemplação bem breve, e daí nós vamos abrir para perguntas. Então, eu gostaria que vocês investigassem o que dá alegria para vocês. E daí nós vamos ter um pouquinho do gosto da alegria da alegria empática, pensando na alegria dos outros. Só para a gente sentir um pouquinho o que é isso, do que eu estou falando. Depois eu vou compartilhar mais uma citação e daí nós vamos abrir para perguntas. Então, nós vamos contemplar talvez 7 minutos, por aí. Eu quero fazer uma sessão bem curta mesmo, para a gente poder ter um tempo para perguntas e respostas. Então, tome uma postura confortável agora, vocês podem fechar os olhos se quiserem. Eu vou guiar vocês, só para preparar vocês a pensar no papel da alegria na sua própria vida. Então, só tome alguns instantes para acalmar sua mente, seu corpo, sua mente.
Eu gostaria que você tomasse uns instantes e pensasse em alguma coisa na sua vida que traz alegria para você. Pode ser algo muito simples, como levar seu cachorro para passear, ou cuidar do jardim, ou dançar, ou caminhar. Não precisa ser nada muito complicado ou muito especial. Só pense em alguma coisa que te dá alegria. Pense como que você não faça com muita frequência. E daí, quando você traz essa memória para sua mente, lembre de um momento em que você fez isso. O que quer que tenha trazido alegria para você. E sinta como você estava naquele momento. Paz, abertura. Sinta o estado da sua mente naquele momento. Lembre-se daquele momento, como ele foi. Poderia ser muito pacífico, poderia ser muito calmo, tranquilo. Não é preciso que seja exuberante ou excitante, pode ser uma alegria tranquila, gentil, um contentamento. E conforme você traz essa memória para sua mente, eu vou pedir que você repita essas frases. Que a minha alegria e a minha felicidade aumentem. Veja se você pode dizer isso para você, de forma bem sincera. Que a minha alegria e a minha felicidade aumentem. Que a minha alegria e a minha felicidade aumentem. Nós podemos ficar alegres em qualquer momento, mesmo em meio de uma confusão, em uma turbulência política ou social. Existe esse sentimento de alegria que nós podemos acessar, que a minha alegria e a minha felicidade aumentem. E agora eu vou guiar você em um outro aspecto dessa meditação, para expandir sua alegria, que é a alegria empática, que é se alegrar quando os outros experienciam alegria. Agora eu convido você a pensar em alguém que você conhece, nesse momento na sua vida, que está tendo uma grande experiência. Traga essa pessoa à sua mente, talvez um amigo que tenha ligado para você e contado, aconteceu isso tão legal comigo, eu estou tão feliz. Nós encontramos com ele parecia muito feliz, vivendo o melhor momento da vida dele. Traga alguém assim à sua mente, nesse momento. E conforme você pensa nesse seu amigo feliz, eu convido você a repetir as frases outra vez. Que a sua alegria e a sua felicidade aumentem. Então, envie para o seu amigo, para sua amiga, esse desejo de que a alegria e a felicidade aumentem e veja como você se sente ao enviar esses desejos. Você pode ter uma ideia de que a alegria é algo que é limitado, que algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Isso não é verdade. Nem para compaixão é verdade. Veja se você pode se sentir que é possível enviar a eles esse desejo, que a sua felicidade e a sua alegria aumentem. Nós frequentemente temos essa ideia de que não existe alegria suficiente
Mas pense na alegria como algo infinito, que não tem limite, não tem fim. Que a sua alegria e felicidade possam aumentar. E essa foi uma contemplação bem curta, mas nota o que você sente quando você gera a alegria com a sua própria felicidade e com a felicidade dos outros. Veja como se você sente isso no seu corpo. Quais são os sentimentos que você tem? Quais são as sensações que você tem no corpo? Percebe os pensamentos que surgem na sua mente. E vamos tomar uns instantes, então, para então encerrar essa prática de meditação. Então, eu tenho uma citação bem bonita aqui para compartilhar com vocês, que é uma forma de encerrar a nossa sessão. Eu convido você, então, eu vou deixar essa citação para vocês depois, eu vou abrir espaço, então, para perguntas. Então, tem perguntas aqui. Então, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês podem escrever no chat. Sure, I'll be happy to. Então, acho que não tem perguntas no chat ainda, mas você também pode levantar a sua mão se você quiser, a mãozinha eletrônica. Mas tem alguma coisa None that I Tem could alguma read. coisa no chat? Não, não tem. So we'll have to rely on the translators if there are. I think there was something in Portuguese. Is there a question in Portuguese, Gianni? We'll ask. Okay, yes. Yes, it's. Então, eu traduzi a pergunta da Andrea, né? É possível sentir tristeza nessa prática? Oh, shoot. Well, Andrea. Okay. I just read the most interesting book. Eu li um livro muito interessante agora, da Susan Cain, e o título do livro é Doçura Amarga. E ela fala sobre como que a gente pode ter essa combinação, essa mistura de alegria e tristeza juntas. Em português é saudade. Ela acha que é o tipo saudade, né? A gente tem uma alegria, uma felicidade, uma doçura, mas tem uma tristeza também. Então, isso é comum também. Então, a gente tem consciência do sofrimento, a gente tem consciência do que é transitório. Então, às vezes você está vendo crianças brincando. E a gente vê aqui e fala, tem 4 anos, então tá bom. Elas estão felizes agora, né? Mas as coisas vão mudar. Então, a transitoriedade das coisas e a apreciação e a alegria ao mesmo tempo. Então, isso é uma reflexão muito bonita. Eu acho que pode ser sim a nossa experiência.
Em inglês, bittersweet, em inglês, bittersweet. Ela explora essa emoção que é bem específica, que tem uma alegria, que tem uma tristeza dentro. Então, a alegria não precisa ser uma coisa exuberante, você ficar correndo por aí, gritando. Pode ser um sentimento meio amargo, meio doce, quieto, tranquilo. Pode ser assim, sim. Agora o Harry vai falar. Muito obrigado, Tenzin, pelos seus ensinamentos, foram maravilhosos. Muito obrigado. Gostaria que você dissesse alguma coisa sobre como que a gente pode se atrapalhar na alegria e quando você se compara com os outros ou se compara com uma imagem sua, né? Eu acho que nós temos isso, essa coisa que os psicólogos chamam de um bias negativo, um viés evolucionário que diz que a mente é como velcro para o negativo e teflon quanto ao positivo. E tem uma função na nossa vida, nós precisamos prestar atenção, na evolução, né? Nós precisamos prestar mais atenção a gente tem mais tendência de ver risco do que oportunidade, focar em negatividade, porque você pode... ela fez uma comparação, é como se você pudesse ter vários almoços, mas você só pode ser almoçado uma vez. Então, nós precisamos ter um foco maior em riscos do que em oportunidades. Mas nós temos essa tendência na nossa vida agora. Pode ser que a nossa vida esteja indo muito bem em muitos aspectos, mas um aspecto negativo. E é lá que a gente vai se concentrar. E a maior parte de nós vivemos nesse tipo de situação ainda não verdadeira, né, como para sobrevivência, né? Mas a gente não vive mais essa situação, a gente exagera os riscos à nossa sobrevivência, porque ela não, na verdade, nós não estamos mais nessa situação. Então, nós precisamos equilibrar isso, apreciar mais as coisas que estão funcionando, ainda que sejam sutis. Talvez você não seja a estrela do rock and roll que você gostaria de ser, mas tem coisas na sua vida que funcionam bem. A psicologia positiva, que estuda a felicidade humana, descobriu que a gratidão, por exemplo, é uma das principais fontes de felicidade. E gratidão a coisas pequenas que estão funcionando bem. Então, uma das coisas que eu aprendi no curso sobre equanimidade foi essa ideia de ter equanimidade com respeito a coisas neutras na nossa vida, que nós podemos apreciar o neutro. E ele disse uma coisa tão interessante, ele disse, caso contrário, nós vamos passar nossa vida na sala de espera, na maior parte do tempo, esperando coisas boas, maravilhosas para acontecer. Nossa, eu passei minha vida na sala de espera. Então, como é que a gente pode apreciar o neutro e trazer essa qualidade de gratidão para equilibrar esse viés negativo, né? Isso surge para mim com respeito ao que você disse. Muito obrigado, muito útil. Tem mais alguma pergunta? Se vocês puderem levantar sua mãozinha virtual. No chat acho que não tem. Eu não tenho aqui nada. Okay, thank you. Donna, is there Em português a anything? gente não tem. Tem alguma coisa em russo, será? No. Okay. Acho que não. Anything else? Não. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu ia me atrapalhar aqui para fazer a transição aqui de canal. Vamos ver se aparece mais alguém. All completely clear. Ruth. Então, tudo bem. Todo mundo está... Não, a Ruth vai fazer uma pergunta. Muito obrigada. Ih, ela sumiu. Oi, muito obrigada por todos esses ensinamentos. Eu tenho uma pergunta meio obscura, mas tem a ver com capitalismo. Então, você acha que o planeta,
Você acha que as pessoas neste planeta chegariam em algum momento a não usar o dinheiro? É uma pergunta meio idiota, mas você acha que existiria essa possibilidade? Então, provavelmente não. É interessante. Eu fiz uma entrevista, eu vi uma entrevista e eu tenho um podcast, eu entrevistei uma outra pessoa. Esse é um livro dessa professora Zen, um livro que chama Escuridão Luminosa, que tem a ver com essa coisa salgado, doce e amargo, né? Que a gente não pode se livrar do que a gente chama de negatividade, porque são parte do caminho espiritual. E ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. É mais fácil para as pessoas imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Não é incrível isso? A gente vive em um mercado global. Eu não acho que isso vai mudar. Eu acho que nós vamos usar dinheiro para sempre. E é claro que a crise climática, nós estamos num sistema fechado e que é em crescimento infinito. A gente parece que quer um PIB que aumente todo ano. Então, como se isso fosse possível. Mas acho que a moeda é uma forma de troca, né? Mas será que a gente poderia ser responsável com respeito a isso? Eu acho que nós nunca vamos eliminar, mas será que nós poderíamos imaginar o fim do capitalismo? A gente poderia, mas nós definitivamente precisamos de de soluções muito mais responsáveis, mesmo que a gente continue usando algo parecido como moeda. Ajuda, será essa resposta? Sim. Sim, eu também acho. Eu queria ter, mas eu quero continuar tendo esse sonho. Você consegue imaginar o fim do capitalismo. Então, maravilhoso. Continue fazendo isso. Muito obrigada. Roxy. Oi, Tenzin. Que aula maravilhosa, de novo. Eu estava pensando aqui de professores sorridentes, maravilhosos como você, e alguns membros da minha sanga, como Lama Yeshe, e imaginando como que essa alegria era gerada. Parece que é um esforço alegre, mas estava pensando a respeito do descanso, né? E do que você falou com respeito ao capitalismo, às moedas, e eu penso em capital social como moeda também, na competência, mas pensando também dentro da sanga, que tipo de... Se a gente abandonasse a nossa necessidade de elogio e parasse de ser competitivos, a gente poderia... Qual que é o papel de abrir mão das necessidades também, com respeito à geração da alegria? Sim, isso seria uma aula de mais algumas horas para a gente falar sobre isso, mas uma coisa é que os ensinamentos... No budismo, a gente fala das 8 preocupações mundanas, que são esses 4 pares de dicotomias. Então, uma delas é elogio e não ser elogiado. Nós buscamos fama e tentamos evitar ser desconhecidos. A gente tenta obter prazer e evitar dor. A gente tenta ter ganho e evitar perda. Então, esses 4 pares, essas dicotomias, a gente chama de prazeres mundanos, mas motivados de uma forma mundana, mas que influenciam muito os nossas ações, nossos comportamentos. Por exemplo, eu ensino Cultivating Emotional Balance, e ali nós falamos sobre felicidade hedônica e uma palavra em grego que é eudaimonia. Não se preocupa com isso, mas eudaimonia, às vezes a gente chama de felicidade genuína, ou bem-estar genuíno. É uma qualidade mais profunda de bem-estar que nós temos, não daquilo que nós conseguimos do mundo, mas a partir do que nós entregamos para o mundo. Então, é é meio energético isso. Tem alguns tipos de felicidade que a gente obtém de prazeres sensoriais,
de ter suas necessidades atendidas, que é claro que nós precisamos tê-las atendidas, nós não estamos tentando nos livrar de nenhuma das nossas necessidades básicas, mas existe uma satisfação mais profunda, mais duradoura, que vem daquilo que nós oferecemos para o mundo, de ajudar os outros, servindo os outros. Todos nós sabemos como é sentir isso. Então, a gente precisaria experimentar com a nossa própria experiência, né? Ah, tudo bem, o bolo de chocolate é uma delícia, foi maravilhoso, mas já acabou, né? Mas eu ajudei aquela pessoa, eu adorei, eu ensinei, eu fiz alguma coisa por ela. Que tipo de qualidade que tem diferente aqui nessas duas experiências? Não tem nada de errado com a felicidade hedônica, mas depende do quanto que a gente consegue se sintonizar com essas coisas com essas felicidades mais profundas. Então, talvez eu não precise ser tão influenciada por esses prazeres mundanos, porque eles não são muito importantes. Muitas pessoas acham que a prática espiritual naturalmente faz com que elas desistam de algumas coisas na vida. Elas simplificam a vida mais facilmente. Elas não querem mais ter tantas posses. Então, parece que é um caminho, uma progressão natural no caminho espiritual. A gente não precisa nem se esforçar, é como se fosse um efeito secundário da prática. E quando você tem essa experiência de eudaimonia, esse senso mais profundo de felicidade, você naturalmente abandona outras coisas. Então, nós já passamos 1 minuto, eu não quero segurar vocês, eu sei que tem alguns anúncios, mas para fechar nosso tempo aqui, eu vou só mostrar mais uma citação que é da Maria Popova, que é uma ensaísta. Eu adoro isso que ela fala de uma forma tão poética. Ela diz, essa é a forma de a gente encerrar o nosso encontro. Escolha a alegria. Escolha como uma criança que escolhe um sapato certo para calçar, o lápis de cera que ela escolhe para pintar o céu. Escolha, a princípio, de forma consciente, com esforço, fazendo pressão, contrapondo o peso de um mundo pesado, com razões para sentir tristeza, inquieta com a necessidade de ação. Sinta a tristeza, tome a ação, mas continue pondo o peso da alegria contra tudo isso, até que se torne natural, automático, como a gravidade puxando um córrego em seu leito, até que se torne uma lei interior da natureza. A alegria não é uma decorrência de uma vida livre de atritos e frustrações, mas decorre do foco, uma elevação interior, pelo fulcro da escolha. Então, vou deixar vocês com essa citação. Muito obrigado ao time da FDWC, Vitória, Ângela e todo o time. Obrigada, Giane e a Nana, pelas traduções. E eu acho que tem alguns anúncios finais aqui, se eu não me engano. Muito obrigada, Tenzin. Eu só queria agradecer também a todos e convidar vocês que estão aqui para fazerem uma doação ao FDWC no website, para que nós possamos continuar oferecendo programas como este. Eu também gostaria de falar sobre o site Unlocking True Happiness, da Tenzin Chokyi. Você pode encontrar mais ensinamentos, podcasts. Eu também falei dos ensinamentos que vêm amanhã, que estão além do medo, como a sessão do Joey. E amanhã, acho que é no dia 29 de novembro. Aqui está no 15 de novembro também, mas Unlocking True Happiness é um ensinamento que a Tenzin vai dar em novembro, vocês podem olhar no site. E, por favor, continuem participando dos ensinamentos aqui no nosso Summit. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Everybody. Obrigada, gente. Very much. Thank you. And a big hug from Brazil. Спасибо. Bye-bye. Bye. Tchau, gente.